Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre expressões algébricas, material que eu enviei para vocês aí. Acompanhem pelo material, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre isso. No início aí a gente começa a conversar com vocês sobre o que é álgebra, né? Que no caso são os estudos, né? De expressões matemáticas que trabalham com letras e números, tá ok? Aí nós colocamos aí na introdução. No estudo de álgebra, letras são utilizadas para representar números. Essas letras tanto podem representar números desconhecidos como número qualquer pertencente ao ao conjunto numérico, tá ok? Se x é um número par, por exemplo, então x pode ser 2, 4, 6, 8 e 10. Isso daí tá nessa explicação, tô lendo a explicação do material, tá ok? Então, o que que acontece? Quando a gente coloca, né, uma letra em uma expressão, ela ali, você pode já saber qual é o número, mas você também pode não conhecer o número pode ser desconhecido, tá bom? E geralmente a gente usa muito a letra X e Y para poder estar representando esses valores. O segundo tópico aí está falando sobre expressões algébricas, que na matemática, expressão é uma sequência de operações matemáticas realizada com alguns números. Por exemplo, o número 2 mais 3 menos 7 é uma expressão numérica. Por que ela é numérica? Não aparece letras, tá? Quando essa expressão envolve números desconhecidos, que são chamados de incógnitas, né? Que no caso aí são as letras, ela é chamada de expressão algébrica, porque ela está misturando letras com números, tá ok? O terceiro tópico aí está falando sobre expressões literais. São expressões que construímos quando passamos uma sentença na linguagem corrente para a linguagem matemática. A linguagem corrente, a nossa linguagem falada, tá? Quando a gente fala e escreve ela na forma português, e quando a gente faz essa transformação, ela vem para a nossa linguagem matemática, tá ok? Aí eu dei um exemplo. Ana tinha uma certa quantia e ganhou mais R$ 10 de sua mãe. Tá tudo escrito em português, não tem número, não tem nada, mas se você ler, você consegue observar os números nela. No caso aí, ó, Ana tinha uma certa quantia. Eu não sei qual é a quantia de Ana. Deixa eu trocar o piloto. Eu não sei qual é a quantia de Ana, então eu coloco que Ana tinha X, tá certo? Ela ganhou da mãe dela mais R$ 10. Se é ganho, sinalzinho de mais. Ganhou quanto? R$ 10. E no final do dia, Ana ficou com R$ 15. Então, Ana ficou com R$ 15. Então, Ana tinha uma quantia que a gente não conhecia, ganhou R$ 10 da mãe dela e ficou com R$ 15 no final do dia. Pessoal, preciso que vocês prestem bem atenção nisso para poder vocês lembrarem na hora de estar fazendo essas operações, tá ok? Aqui a gente vai trabalhar com os sinais inversos. Quem é o inverso da soma? Subtração, não é isso? Então, quando esse número 10 passar para o segundo membro, ou seja, depois do sinalzinho de igualdade, ele vai trocar esse X aqui, tá ok? Esse sinal de mais aqui, desculpa, esse sinal de mais vai ficar negativo. Como vai ficar? X, que é igual, eu repito o 15, que já está aqui. O sinal de mais, ele vai trocar. Então, ele vem para cá com o inverso. Quem é o inverso do positivo? O negativo. Então, menos 10. X é igual, 15 menos 10 igual a 5. Essa aqui foi bem tranquila, né? Foi só para a gente poder ter ideia do que a gente vai ver pela frente. Então, a gente resolve isso dessa forma. Então, aqui eu transformei numa linguagem escrita, né, para uma linguagem matemática, tá bom? Esse exemplo está no nosso conteúdo aí em cima. Aí no próximo tópico está dizendo partes literais, termo independente e coeficiente, tá ok? Aí nós demos também um exemplo, 2x mais 5.
tá bom? O que é o coeficiente? O coeficiente vai ser sempre o número que vai estar junto com uma letra, tá? Então, no nosso caso aqui, o 2, ele é coeficiente. Lembrando, coeficiente sempre é o número que está acompanhado de uma letra. A letra, por sua vez, tá? A letra, por sua vez, ela é a parte literal, tá bom? Ela é a parte literal, né? Letra vem de literatura, de português, então é a parte literal. E o 5 aqui, ele é o nosso termo independente, ou seja, sempre vai ser o termo independente, o número que não é acompanhado por letra. Não tem letra, ele é o termo independente. Ele tem letra, ele é coeficiente. Letra sozinha é a parte literal, tá ok? Aí a gente vem para o próximo tópico que está falando aí sobre termos semelhantes de uma expressão. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho 2x ao quadrado mais 2x mais 3x ao quadrado. Todos eles têm x? Todos eles têm x. Todos eles têm o x igual? Não, eles têm x diferente, não é isso? Esse aqui tem um x ao quadrado, esse aqui não tem potência nele, que a gente sabe que o expoente dele é 1, e aqui eu também tenho um x ao quadrado. Então, quando a gente for fazer uma redução, por exemplo, reduza os termos semelhantes. Eu vou pegar todo mundo que é igual, totalmente igual. Tem a mesma letra, tem o mesmo expoente, vou juntar todo mundo. Nesse caso aqui é o 2 e o 3. Então, vai ficar 2 mais 3, 5. X ao quadrado mais 2x, tá bom? Então, eu fiz o que aqui? Uma redução de termos semelhantes. Para ser semelhante, ele precisa ter todas as características, tá? Todas as características dele precisam ser iguais. Letras e números. Outro exemplo aqui. Eu tenho 2xy ao quadrado e tenho, vou botar mais não, vamos fazer a operação não, vou botar. E eu tenho 3x ao quadrado de y. Eles são semelhantes? Vamos fazer a análise. Os dois têm xy? Os dois têm xy. Só que esse y aqui está ao quadrado, esse já não está. Então, eles não são semelhantes. Não são semelhantes, tá ok? Para ser semelhante, precisa ter todas as características. Vamos fazer um agora semelhante aqui. 6x ao quadrado de y e 3x ao quadrado de y. Os dois têm as mesmas letras? Tem a mesma letra. O x é ao quadrado, esse x também é ao quadrado. Então, sim, semelhantes, né? Então, para ser semelhante, precisa ter todas as características, tá ok? Até para a gente poder fazer as operações, que foi o que a gente fez no primeiro exemplo aqui, tá bom? Passei uma atividade para vocês poderem ir treinando, tá bom? A primeira atividade está pedindo o perímetro. Então, o que a gente lembra aí do perímetro? Que perímetro é a soma de todos os lados. Eu dei 2 exemplos. Eu vou fazer bem parecido para poder ficar mais fácil de vocês fazerem essa atividade. Aqui eu tenho um retângulo, tá certo? Aqui vale 2x mais 1. Esse aqui vale x sozinho. Então, o que a gente sabe do perímetro? Que é a soma de todos os lados, né? E que são iguais. Os lados paralelos são iguais. Esse lado aqui é igual a esse aqui. Então, aqui vai ficar também 2x mais 1. Se desse lado é x, desse lado também será x. Então, se a gente for pedir o perímetro, vai ficar o quê? 2x mais 1. Perímetro não é a soma de todos os lados? Mais x, mais 2x mais 1, mais x, tá certo? Então, a gente vai montar uma equaçãozinha com essas informações que a gente tem. Então, qual é a informação que nós temos aqui?
Vou precisar juntar todos os termos iguais. Ó, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho mais 2x, aqui eu tenho mais um x. Então, vamos lá. 2x com mais um x, 3x com mais 2x, 5x com mais um x, 6x. Esse 1 não entrou por quê? Ele não tem o x. Esse 1 também não entrou porque ele não está acompanhado de x. Então, aqui a gente só somou todo mundo que é parecido. Todo mundo tem o x sozinho. Não é isso agora? 1 mais 1, 2. Então, qual é o nosso perímetro dessa figura aqui que eu montei? Se a gente for pedir uma equação, é 6x mais 2. Ah, mas a gente não vai resolver? Não, não precisa. Pode continuar desse jeito, porque ele só pediu uma equação para saber qual é o perímetro. Essa forma de resolução é a forma que vocês vão estar fazendo a atividade de número 1, tá bom? A atividade de número 2 é a leitura em português, porém a escrita vai ser em matemática. Aí tá falando o dobro de um número adicionado a 20. O dobro de um número, o que é o dobro de alguma coisa? É 2. Mas ali ele tá falando o dobro de um número. Eu sei qual é o número? Não, não sabemos qual é o número, então nós vamos usar x. O dobro de um número adicionado. Adicionado é soma. A 20. Pronto, mas não tem mais nada para fazer, não. É só isso aqui. A gente vai só escrever o que a gente está lendo, tá ok? Aí o número 3, o número 4 também é para você poder fazer isso, ler e escrever da forma matemática. No quinto, está falando sobre área. O que a gente lembra de área? Dá uma olhadinha na aula que nós demos, essa matéria de 6º ano, que fala sobre as fórmulas, tá? De área. Nesse caso aqui, nós colocamos um retângulo, tá bom? Eu vou fazer um parecido. Então, eu tenho um retângulo, tá ok? Ali no exemplo está diferente daqui, mas eu vou fazer algo bem parecido. 2x mais 6 e aqui 2x, tá bom? O que a gente vai fazer? Multiplicação. 2x vezes 2x mais 6. Olha, nesse caso aqui, a gente vai precisar usar propriedade de potência. Na soma, a gente não precisa, mas na multiplicação nós precisamos, tá ok? Ó, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. X, base iguais, a gente soma os expoentes. Então, deu x ao quadrado. 2x vezes 6 vai dar mais 12x, tá certo? Então, essa daqui é a expressão que representa essa área daqui. Então, essa atividade, a de número 5, vai ser desse jeito aqui que vocês vão fazer. Tá ok, pessoal? Um bom final de semana para vocês e que vocês consigam compreender. Pegou o vídeo, abriu o material, dá um ok no meu WhatsApp, porque a gente está contabilizando isso daí como presença, como participação, tá ok? Essa atividade aí vocês podem estar me enviando na segunda-feira, tá ok? Porque nossas aulas só é terça e quarta. E a gente troca alguma ideia aí com relação a isso, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.